Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que nós já abordamos aqui. Já abordamos de diversas formas. Já trouxe diversos psicólogos, profissionais da área, já abordamos esse assunto, mas hoje nós vamos abordar o tema depressão sob o prisma, sobre a ótica da parapsicologia, e o melhor ainda, que vocês vão se impressionar, assim como eu me impressionei quando eu convidei a Nice Robert de Lima Grisa, parapsicóloga, para o meu programa. Falei: Nice, o que nós vamos abordar, um tema que seria interessante a gente abordar. Então ela falou sobre a depressão. Falei: tá, já abordei sobre diversos aspectos, como é que a gente pode falar? E aí o que ela me falou que foi que me impressionou. Eu achei sensacional, estou ansioso aqui para saber como é que é isso, como é que nós vamos desenvolver isso, que é a depressão como talento. Você ouviu certo, depressão como talento. Isso Poxa, mesmo. Depressão é um problema que as pessoas têm, um problema seríssimo. Eu conheço muitas pessoas depressivas, tem aquelas sazonais, que é aquelas que têm um problema temporário, né, por algum motivo na sua vida, e tem aquelas que sofrem com essa doença, que é uma doença sim, e que é tratamento de psicólogo, psiquiatra, parapsicólogo, remédios, uma série de coisas. Então nós vamos ver sobre esse prisma com a Nice. Permita-me chamá-lo de Nice. Pode, lógico. Então é um prazer receber você aqui. Obrigada, igualmente, estar aqui. Nice, me diz uma coisa, vamos falar primeiro como é que você se envolveu com a parapsicologia. Porque o que a gente conhece de parapsicologia, quando as pessoas ouvem, vão lembrar do Padre Quevedo, que era o psicólogo, ele é todo aquele maluco, né, todo aquele contestador. Ou então parapsicologia, fenômenos, fenômeno disso, prestidigitação, e aqueles truques e não sei o que, tal. Então, me dá uma visão primeiro, como você se envolveu com isso, né, com a parapsicologia, o que te atraiu para a psicologia e a sua vivência dentro dela. Vamos lá. Olha, realmente a parapsicologia foi algo que transformou a minha vida. Opa! Tive a sorte, né, vocês sabem bem, e já esteve aqui o Dr. Pedro Antônio Grisa. Isso, nosso querido amigo, mentor do nosso sistema. Sim. E também o meu esposo César Antônio Grisa, que é um grande parapsicólogo. Claro. E aprendi muito com os dois. Fiz o curso 2 vezes, que é um curso assim realmente muito transformador. E realmente a começar por mim, eu posso falar de mim. Eu realmente tive depressão, passei por Você teve? Eu não sabia. Sim, com certeza. Então você sentiu na pele, digamos assim. Exatamente. Tanto que hoje, no meu trabalho, eu estou assim trabalhando em consultório há mais de 10 anos. Tá. E eu realmente acredito no meu trabalho, nos resultados que a parapsicologia traz na prática. Então a clínica realmente, assim, para mim, e eu só trabalho, Grego, com aquilo que eu acredito. Permita-me chamar de Grego, claro, né? claro. Nós também somos amigos você e a torcida do Flamengo. Conhecidos há tantos anos, e eu sou seu padrinho, eu sou seu padrinho. É verdade, meu padrinho, meu pesquisado, inclusive, tá, né? Quando eu era estudante de parapsicologia, temos que pesquisar algumas pessoas que manifestam os fenômenos, alguns paranormais, e o Grego fez parte, então conheço um pouco da sua história de vida. Legal. Maravilhoso, pude comprovar também a sua paranormalidade, então temos uma história de longa data. Então realmente, sabe, Grego, a parapsicologia para mim foi transformadora. Nesse lado da depressão, assim, hoje eu posso dizer que eu me libertei, graças a Deus. Bacana. E tanto que quando eu propus para você sobre essa ótica, assim, sobre esse prisma positivo, porque eu realmente acredito. Eu achei genial o tema. Nós vamos dissertar ele aqui. Estou curioso para saber. Bom, antes de você continuar, vamos falar um pouquinho. Você falou que você fez 2 vezes o curso de formação de parapsicologia do Sistema Grisa, né? Isso. E eu quero que você explique bem. Porque não é um cursinho de fim de semana, né? Não, é um curso. É isso que eu queria. Exatamente. Fala um pouquinho sobre essa formação que vai continuar, apesar do desencarne do nosso querido Pedro Grisa, né? Lógico, é um legado, né? É um legado, vai continuar, são mais de 1/4 de século, né? Quanto tempo é essa formação? E o que ela proporciona? Qualquer pessoa pode fazer? Se eu quiser fazer o curso, me formar parapsicólogo, eu posso? Seria um grande parapsicólogo, muito bem-vindo. Sem dúvida, é um curso que dura 3 anos. 3 anos! 3 anos, né? Sendo que em 2 anos nós temos uma modalidade de pós-graduação em convênio com a FAV, que legal. A Faculdade Vicentina. Então, realmente é um curso, assim, bem profundo, bem trabalhoso. Reconhecido por uma faculdade, que está uma universidade junto, né? Que isso
validado Isso é bacana. pela faculdade. Então, nós temos assim um corpo docente muito sério, pessoas muito conceituadas. E esse curso, Grego, ele é aberto a pessoas de qualquer área de formação. Sim. Então, nós temos, assim, no nosso curso, inclusive, eu sou professora do curso Legal, hoje. Bacana. E nós temos desde advogados, médicos, dentistas, enfim, profissionais até das ciências contábeis. E o interessante disso, né, dessa gama de profissionais que a gente recebe, Sim. é realmente que cada um acaba trazendo a sua contribuição e aplicando na sua área. Não tenha dúvida, claro. Empresários. Então, assim, o bacana do sistema GRISO, como você falou, é ir se consolidando e através desses nossos alunos, desses nossos parceiros, a gente vai abrindo novas perspectivas, novos horizontes. E, Nice, a parapsicologia, então você está falando de uma série de profissionais, né, de diversas áreas que cursam a parapsicologia. Exato. Eu acho, o que a parapsicologia proporciona para o ser humano? Você pode contar a sua própria experiência, mas o que essas pessoas buscam quando vão fazer a formação em parapsicologia? O quê? Descobrir a si próprias, ajudar a desenvolver os seus negócios? Como é que é? Para que serve a formação em parapsicologia? Então, justamente a mola assim, propulsora que a gente vê que as pessoas vão procurar realmente é ajudar o próximo. E aí entra uma questão da depressão. E a gente percebe que todas as pessoas que nos procuram são de alguma forma, que nós vamos falar aqui do assunto, né, depressão, paranormalidade, eles têm esse perfil. E o depressivo, por isso que eu falo que é um talento, porque ele se coloca no lugar do outro, ele tem muito amor ao próximo. Então, assim, realmente o que... O depressivo tem muito amor ao próximo? Exatamente. É mesmo uma característica do depressivo? Exatamente, por isso que é um talento, porque ele sabe se colocar, ele já sofreu. O depressivo, nós vamos até depois conversar um pouquinho sobre essas causas possíveis da depressão. Então, ele é uma pessoa que teve grande sofrimento, e provavelmente desde a sua vida intrauterina. Então, por isso ele sabe se colocar, porque como ele já sofreu tanto, quem já sofreu sabe o que é sofrer para o outro. Então, ele sente essa necessidade de ajudar o próximo, de acolher. Me surpreende isso aí. Depressão é sofrimento? É sofrimento? Está relacionado justamente a um grande sofrimento, especialmente... Mas um depressivo, ele sofre? Uma pessoa depressiva, ela sofre? Sim, claro. É mesmo? Sem dúvida. É, né? Porque as pessoas que eu conheci, eu vou aproveitar você, que é uma ex-depressiva, digamos assim, né, e especialista agora na área, que eu vejo as pessoas, o que eu li sobre isso, os profissionais que já passaram por aqui, aquela pessoa que não tem força para nada, fica o dia inteiro fechado em casa, não adianta você falar absolutamente nada para ela. Então, isso, mas claro, como ela não quer conversa, não quer nada também, então a gente não pode imaginar o que se passa com uma pessoa nesse estado, né? Sim. Você fala para ela, reage, mas você não está no lugar dela para saber que ela não tem poder nenhum de reação, por exemplo. Claro, né? Isso realmente, e também existe muito estigma social, que hoje eu atendo muitas pessoas com depressão, né? Primeiro, que como você falou, é uma doença, só que existe esse estigma social. Ah, vai lavar um tanque de roupa que vai isso passar. Passa, isso é falta de, assim, isso é falta do que fazer. Ah, ela tem tudo na vida, mas como é que ela tá reclamando do quê? Se ela tem tudo, ela não tá passando fome, ela tem uma família. Então, assim, as pessoas aí, o que acontece? Essas pessoas, inclusive, que me procuram, eu percebo que elas sofrem em dobro, porque elas ainda são julgadas. Ah, sim, aí tá o sofrimento do julgamento. Também, esse sofrimento do julgamento, porque ela mesma não está compreendendo esse processo, que como é uma doença, é uma falta de algum equilíbrio químico ali no organismo dela. Você tem alguma dificuldade de falar do seu processo? Não? Não, de forma alguma. Ótimo mesmo, porque uma grande oportunidade a gente saber sobre isso. Você não conhece minha história, eu conheço a sua, mas é lógico. Não conheço, e que bacana, a gente se surpreende. Como é que começou? Como é que você sentiu? Como é que você... Bom, antes disso aqui, nós não conseguimos... Eu sou atropelador mesmo. Vamos só, antes de a gente entrar nisso aqui, que a gente vai entrar no tema propriamente, eu quero que você complete a questão que eu te perguntei sobre o que as pessoas buscam na parapsicologia. Vamos encerrar esse tópico para a gente entrar. Vamos lá. Então, nós estávamos falando sobre isso, que se colocar no lugar do outro. Então, geralmente, o que as pessoas vão procurar é isso. É até uma opção profissional, algo que ela possa aplicar também na sua própria profissão, mas que ajude o outro ser humano. Então, geralmente, eles vão buscar
isso olhando para o outro, nessa perspectiva do outro. Mas o que eles acabam encontrando é uma transformação intensa, porque, assim, no curso de parapsicologia é pura prática. Então, se você se permitir, é lógico, você se torna um melhor laboratório, o maior laboratório possível, assim como foi comigo. Eu fui meu maior laboratório. Sem dúvida. E eu só acredito no que eu aplico porque eu tive esses resultados. Eu não aplico e não acredito em nada do que eu mesma tenha obtido resultados para mim, senão eu acho até uma hipocrisia. Sem dúvida. Você falar de algo que você não experienciou, né? Não experienciou, ou... né, não tentou fazer ou não conseguiu na prática. Então, assim, através dos resultados que eu obtive na prática, que hoje eu obtenho com as pessoas que me procuram e com os próprios alunos, né, então eu vejo que realmente funcionou. Quais são as matérias que fazem parte desses 3 anos aí? Qual é o conteúdo? Então, no primeiro ano, nós estudamos a questão mais da relação mental, do poder da mente. Poder da mente, a paranormalidade, que paranormal também é muito estigmatizado. Sem dúvida. E aí a gente vai entender no estudo, né, desse paranormal que realmente tem uma relação. Até esse é um dos vieses aí desse tema, sabe? Que o Dr. Grisa sempre disse, que da placenta do sofrimento. Ou seja, a pessoa realmente, isso iniciou na vida intrauterina e geralmente tem assim a influência de 3 gerações consecutivas. Então esse sofrimento que se inicia na vida intrauterina, ele vai dar origem a 3 baús do tesouro, que o Dr. Grisa fala. A pessoa vai nascer com 3 presentes, por isso que eu trago esse tema positivo. Quais são esses 3 presentes? A paranormalidade, que é esse poder mental, que só puxando o gancho aqui que você estava falando do Padre Quevedo, né, que realmente existe a linha católica de parapsicologia, sim, que vê a parapsicologia como um distúrbio, a paranormalidade como isso, um distúrbio, algo a ser trabalhado, alguém em desarmonia que provoca os fenômenos paranormais. Existe a linha espírita que acredita que os espíritos desencarnados influenciam. Cada um tem a sua visão sobre o fenômeno. Nós não, na nossa linha nós temos esse estudo científico que relaciona o poder da mente. Então tudo é mental, toda essa relação mental, existem também, claro, as questões hereditárias, sim, mas essa questão espiritual, essas outras dimensões não são estudadas pela parapsicologia científica. Certo. Né? Então, continuando aqui a nossa linha de raciocínio, o Quevedo coloca isso de uma forma totalmente diferente, diferente, contestadora, né? Assim, exatamente. Mas eu só dei ele como exemplo porque a ligação para a psicologia, você já lembra de Quevedo e ele contestava tudo. Isso. Então, voltando aqui ao ponto. Então, a esses 3 baús do tesouro que o Dr. Grisa coloca, que é fantástico, e daí entra nesse prisma tão positivo da depressão. Que é o seguinte, a pessoa que nasce do sofrimento, especialmente do sofrimento na vida intrauterina ou do processo de nascimento, ela recebe esses 3 baús. O primeiro baú dos talentos seria que a pessoa ela já tem essa tendência à paranormalidade. Então, o que é a paranormalidade para nós? É o poder da mente que é capaz de mover mundos e fundos aqui. Né? Eu acho que você já recebeu pessoas falando aqui de como a gente vê a paranormalidade aqui na nossa linha, que para nós é um talento incrível. Se você souber canalizar a tua paranormalidade, você consegue tudo na tua vida. Então tem muitos paranormais por aí sendo vistos como esquizofrênicos, tentando ajudar o próximo, mas às vezes vivendo numa miséria, né? Porque taxados de loucos, exato, de uma série de coisas. É um sofrimento. É um sofrimento, então, sem dúvida. Mas existe essa relação com a fé, o paranormal e a fé. Então ele recebeu esse presente da fé, essa pessoa sofrida. O segundo presente, o segundo baú de talentos que essa pessoa recebeu é a depressão. Então nós acreditamos na parapsicologia que toda pessoa que nasce com esse sofrimento, ele tem essa tendência à depressão, que eu já vou entrar na minha história e vou te explicar como. Ótimo. É uma tendência à depressão. Então a pessoa nasce com uma tendência e vai ter alguma manifestação disso em alguma fase da vida. Sua vida. Pode ser que, né, ela, tá tudo bem, mas vai ter uma válvula propulsora
daquela depressão. Em algum momento da sua vida, a gente sempre vai observar, seja perda de um ente querido, como foi comigo. Sempre vai ter um gatilho, né? Uma separação. Então, sempre tem esse gatilho que vai desencadear. Então, esse segundo presente é a depressão. Por que presente? Justamente porque a gente estava colocando aqui. É o amor, é o presente do amor, da doação, do se colocar no lugar do outro, do saber compreender e olhar para a pessoa, olhar para o ser humano, as suas, né, nas suas qualidades, nas suas deficiências. Sim. É saber ser uma pessoa mais humana, mais dedicada ao ser humano. Geralmente, se a pessoa não tem sofrimento, ela vai se tornar uma pessoa fria, que não sabe... porque se ela não experienciou, ela não pode saber... Ela não pode saber o que o outro sente, Exatamente. Né? Não pode compreender o outro. E tem o mito do curador ferido. Por isso que os melhores profissionais, parapsicólogos, psicólogos, médicos, são aqueles que passaram, de alguma forma, por esses processos. Claro. Porque ele vai saber o quanto é difícil, ele vai saber se colocar no lugar do outro. Então, quando ele receber, quando ele acolher esse ser humano, que acima de tudo, Grego, quando você recebe, né, principalmente as pessoas com depressão, o diferencial que a gente tem é esse acolhimento, esse carinho, porque a pessoa chega incompreendida, às vezes sem saída, muitas vezes já tentou o suicídio. Isso, né? Você vai falar sobre isso também. E lógico, que também não cabe a nós, como eu sempre ressalto para as pessoas que me procuram, nós não somos psiquiatras, o psiquiatra, ele vai medicar, porque precisa sim, Grego, de um acompanhamento com medicação, é muito importante, porque como eu estava falando, é a química cerebral da pessoa. Não abrir mão, fazer sempre o complemento, né, do tratamento. Exatamente, que nós somos parapsicólogos, né, e milagres existem se a pessoa souber buscar isso. Contribuir. Mas assim, eu não vou chegar, você vai chegar lá para mim, Eunice, eu quero trabalhar a minha depressão, dizer, não, tô indo no psiquiatra e quero largar o remédio. Não, não é assim. Precisa desse acompanhamento, é lógico que o tratar, muitas vezes, só o remédio, ele é um paliativo. Sem porque dúvida, a depressão, ela pode ir se manifestando e você ficar dependente. Por isso que é importante você conhecer a sua história de vida. Que partindo desse ponto que eu tô te falando, da questão da depressão, ela ser... lá da tua história, lá do teu passado, você conhecendo isso, você fazendo a compreensão, aí você pode se libertar Sem disso. dúvida, você tem que saber, né, a origem, fica mais fácil você compreender. Exatamente. E pelo menos você tem um ponto de referência para começar a trabalhar, né? Isso, com certeza. Então, você trabalhando, você tem tudo. Tanto que eu, né, nesses anos, assim, na época que eu tive, eu tomei, foi fluoxetina, foi um medicamento até leve, né, tantos que tem por aí. Tem muitos aí. E consegui me libertar através do sistema Grisa. Eu não sei se você falou do terceiro presente. Agora vamos entrar no terceiro, tá. Então, o primeiro, que seria a questão da paranormalidade, né, que tem como presente a fé. Tá. O segundo, que seria a questão da depressão em si, que tem como presente... O amor. O amor, exatamente. E agora vamos falar do terceiro, paranormal, depressivo e superdotado. Então, toda pessoa que teve esse sofrimento, tem essas três características. O que é o superdotado? É aquela pessoa que tem uma inteligência acima da média, que tem um pensamento que consegue enxergar longe. Você está me separando paranormalidade de superdotado? Não, eu estou juntando os três. Quando você ganha um pacote com 3 presentes. Mas todo paranormal não necessariamente é um superdotado. Ele é um superdotado também? Embora muitas vezes ele não saiba, né, não compreenda, ele é um superdotado. Porque justamente, né, um dos quesitos da paranormalidade que a gente fala é essa questão do sofrimento que aciona esse poder mental, essa conexão com o Criador, também aciona essa questão da inteligência. Só que o que acontece é que muitas vezes a pessoa não se acha superdotada. A pessoa, até pela questão de ser depressiva, ela tem esses complexos, às vezes de inferioridade, programação de culpa muito grande, que é, às vezes, essa relação que existe com a depressão, programação de culpa, tudo lá na vida entretenida. Então a pessoa se coloca para baixo, mas às vezes ela tem um talento inimaginável. Imagino, né? Eu mesma, assim, desabrochei, tive uma infância devido às minhas programações onde eu não me achava tão capaz de fazer. Hoje eu enxergo, é justamente isso que a gente trabalha na parapsicologia. Você é uma pedra bruta que é lapidada. Lapidada. Exatamente.
Exatamente. Então, isso aconteceu ao longo da minha história. E quando você tem essa compreensão desses 3 baús de talentos, esses 3 presentes, e como o Dr. Grisa diz, esse terceiro presente que a gente está colocando aqui, que é a questão da superdotação. Da superdotação é isso, é essa inteligência, essa capacidade de saber lidar com as coisas. Então são presentes. A partir do momento que você muda a tua postura mental, a tua atitude mental, que acontece com muitos depressivos, sabe? O que a gente recebe é a vitimização. Quando você cai no processo de vitimização, não adianta. Eunice, eu sempre falo, eu não sou milagreira. E mesmo se Jesus Cristo chegasse aqui na tua frente, se você não quiser se curar, se você não estiver disposto a se libertar... Ele não te curaria. O que ele diz lá? Vai, a tua fé te curou. Exatamente. Quer dizer, então, se ele não tiver fé em Jesus Cristo, não vai se libertar. Então, é por isso que a gente precisa, até trouxe esse tema positivo, para a gente enxergar isso, que tudo na vida tem seu lado negativo, claro, a dualidade, e seu prisma né? positivo. E a depressão também tem. A depressão também tem esse lado positivo. Então a pessoa fala, puxa, eu sou depressivo, mas eu sou talentoso, eu sou superdotado. Que ser superdotado não é só aquele cara de QI, sei lá, 220, 200. Não é isso. A questão você pode ter talento para várias áreas. Né? Pode ser superdotado, por exemplo, vamos citar aí os jogadores de futebol, que geralmente vêm de um berço sofrido também, de famílias sofridas, são superdotados para o esporte. Os músicos são superdotados para a área da música. A gente tá cheio de ver esses talentos aí, Exatamente. né? Exatamente. Então, isso é ser superdotado. Que bacana. Hoje a ciência... essa abordagem. Exatamente. Hoje a ciência, a educação já vem isso. É muito quadradinho, né? Você, botar um rótulo, é o QI. Não, hoje o que vale é o QE e a área, que é o consciente emocional, e a área para a qual você vai se direcionar na vida. Então, existem muitas possibilidades e cada um tem um talento. Cada um tem. Que bacana isso aí, ó. Agora eu quero que você me fale sobre o seu processo. Para depois a gente ir adiante, para a gente falar sobre a abordagem pela parapsicologia, como você ter passado pelo seu processo. Você não fazia nem ideia de parapsicologia, não conhecia o César, não conhecia Pedro Grisa, não conhecia nada disso. Quero saber do seu processo, como é que tudo começou, como é que você enfrentou isso, passa para as pessoas aí, porque eu nunca tive a oportunidade de entrevistar ou falar com alguém que passou pelo processo. A gente fala com pessoas que se curaram de câncer, que se trataram disso, daquilo. Agora, você falar com alguém que esteja disposto a falar de uma experiência que é um autismo, é uma espécie de autismo, porque o depressivo, ele se fecha em si, né? Não quer saber de absolutamente nada, não tem força para isso. Exato, você vai explicar isso, você vai explicar isso, né? E tem aqueles pensamentos, né, realmente que não vale a pena viver. É mesmo? Vontade de acabar com a própria vida mesmo. E uma coisa que você abordou aqui, e que eu sou testemunha disso, como as pessoas veem o depressivo, né? Geralmente a gente desce o cacete. É isso aí, a gente desce o cacete no depressivo. Às vezes a gente quer até ajudar, mas a gente erra na maneira de querer ajudar, né? E piora quando a pessoa se vitimiza. Porque existe isso, tem gente que precisa, que passe a mão na cabeça. Mas tem outro que detesta isso. Fica aquele sentimento ali, né, do bebezinho, porque na verdade essa depressão é como se você tivesse teu bebezinho desprotegido. A tua criança interior se sente desprotegida e fragilizada diante da vida, né? Já vou explicar o porquê. E tem gente que não tem realmente, né, paciência ou uma dimensão para compreender isso. Assim. Mas é chato mesmo, né? Quando as pessoas se vitimizam, mas não tem. E a gente também recebe pessoas no nosso consultório que, olha, eu realmente, assim, eu já presenciei e fui instrumento, graças a Deus, de muitos milagres. Mas aquilo que eu estava te falando, se a pessoa ela tem interesse em se vitimizar, permanece a vida inteira. Ela se alimenta daquilo, né? Eu sou... Então, parece que se ela se alimentar disso e quiser se vitimizar, ela não tiver interesse em sair, infelizmente ela vai passar a vida inteira dependendo dela, dos outros, da opinião dos outros. A gente tem que perceber também na parapsicologia que o poder está em nós,
Não adianta eu jogar a responsabilidade para o outro. Você vai falar depois. Eu quero saber como é que você vai depois do seu processo. Eu quero saber como é que você consegue, seja através da parapsicologia, que é a sua área, como é que você consegue romper esse casulo que o depressivo se mete, entendeu? Qual é o segredo que você usa? Mas você vai falar depois. Eu quero saber, e para a gente compartilhar, vai ser muito importante para pessoas que vão nos ouvir, que são depressivas, que estão em processo pré-depressivo, por N motivos, né? Claro. Então eu quero que você conte aqui o seu processo, como tudo começou. A sua infância, não sei quando é que começou isso. Então eu vou começar pelo fim. Começa pelo fim. Pelo fim, pelo quase fim, porque, como eu disse, realmente a gente acha que a razão da depressão está num fato traumático, algo que aconteceu recentemente. Por exemplo, qual foi o gatilho da minha depressão? Eu era muito apegada à minha mãe, eu morava em Curitiba. Sim. E assim, eu e minha mãe éramos muito ligadas. Ela passou por um processo de câncer, eu cuidei dela, fiquei 1 ano cuidando dela. Puxa vida. E ela, desencarnou, saiu do corpo físico, e para mim foi muito difícil, porque Imagino. eu literalmente assim, eu fiquei sozinha, nós éramos muito amigas, fui morar sozinha, então para mim foi muito difícil passar por isso, morava num apartamento, assim, então realmente eu comecei a ter sintomas de depressão, efetivamente, quando eu fui morar sozinha. O que são sintomas de depressão nisso? Fala. Realmente, eu tinha vontade, assim, cada um somatiza de uma forma, claro, né? Mas eu quero saber o seu. Aquela questão, assim, eu na época, isso fazem quase 15 anos, na época eu não tinha filhos, né, eu já tenho 2 filhos, não era casada, então assim, eu me sentia muito sozinha. Eu falei assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Que diferença que eu faço? Qual a importância que eu tenho? Claro, eu era professora, universitária, eu tinha uma carreira, mas eu não tinha. E eu amava, quer dizer, eu sou professora até hoje, eu amo a minha profissão. Mas assim, eu ia dar aula, mas não tinha aquele entusiasmo, aquele ânimo, eu ia dar aula, eu realmente, me esforçava muito. Mas assim, sentia vontade de dormir. Eu pensava assim, se eu cair nessa cama, eu vou ficar aqui, que diferença vai fazer? Um dia eu vou me encontrar morta, sentia vontade de dormir para não acordar mais. Sim, uma fuga, realmente. fuga. E morava assim num prédio muito alto, falava assim, mas se eu pular daqui? São pensamentos que vêm realmente e que são típicos do depressivo. Que diferença que eu faço? Então a pessoa, ela sente assim que ela não vai fazer diferença ela tá aqui ou não. Ela se sente como se fosse um incômodo para o mundo, como se ela se estivesse muito sozinha. Mas assim, realmente, eu continuei trabalhando, eu não peguei licença, mas aí a minha chefe um dia me procurou e falou assim, puxa, Eunice, eu quero de volta aquela professora que ela você era. Ela percebeu que você tinha mudado. Percebeu, e todos, até os alunos. Tá, mas qual era no que você mudou? A gente fica totalmente sem motivação, totalmente mesmo? Xoxo, e era uma química realmente que estava desajustada ali. Ela falou, Eunice, eu quero aquela Eunice de volta. E ali, aquilo me machucou muito, porque eu não conseguia. Quer dizer, você não estava numa depressão profunda, você ainda teve consciência, você falou, peraí. De buscar, e daí foi onde eu busquei ajuda médica, porque realmente eu nunca tinha, e entendia isso como até um luto que eu estava vivendo, algo assim, mas vamos procurar um médico. Foi onde eu procurei, ele falou, não, realmente. Então você foi procurar, fui. Isso é bacana. Entrei com a medicação. A consciência, você teve a consciência que você estava com problema. Lógico. E que você deveria procurar ajuda. Sim, isso é importantíssimo. Isso é o ponto primordial. Isso. Exatamente. Porque tem gente que não faz isso. Mas aí vai ficar a vida inteira sofrendo. Tá, aí você foi. Fui, procurei ajuda, comecei a tomar, como eu falei, a fluoxetina, que é uma das mais leves aí de toda essa gama que a gente tem. Hoje eu vejo quanto tem. E realmente... E funciona isso aí? Olha, me dava muito sono. Sono. Me dava muito sono. Fora o sono, o que você sentiu? Mas eu tive, claro, que deu uma levantada, assim. Dá um up, deu uma levantada, mas não foi a solução. Não foi ainda, mas você sentiu melhor. Senti. Tá. Claro, a gente sente porque é um paliativo, algo que te ajuda, porque, como eu disse, a tua química cerebral está desajustada, então ele dá uma equilibrada, né? Então, logo em seguida, eu tive vim para Florianópolis aqui de uma forma meio Mas eu sei, escuta, eu sei que você tem família lá, né? Sim, você tem irmãos, toda essa coisa. Como é que foi? Eles te abandonaram? Como é que foi? Não,
Não, de forma alguma, porque é a pessoa. Você falou que você foi morar sozinha, ficou esse vácuo aí, como se você tivesse sido abandonado e acabou. Não, é até bom esclarecer, não. Meus irmãos, assim, são maravilhosos. A gente é muito amigo, só que, assim, cada um, né, todos três casados, com filhos, com a sua família. E eu tive Você é a única mulher? Eu sou a única. Então, mas geralmente os irmãos têm aquele carinho pela irmã, né? Eles me davam esse apoio, só que assim, até eu, de certa forma, me senti até envergonhada, porque a pessoa depressiva, ela passa, quando ela tá nesse desajuste, nesse desequilíbrio, ela se sente, como eu falei, a gente tem programações de culpa, tem coisas, eu não queria incomodar, essa era a questão, assim, meus irmãos eram muito amorosos, muito cuidadosos, mas eu não me sentia no direito de incomodar e de tirar aquela paz. Interessante que eu percebo, o importante que eu estou percebendo aqui é que você, a sua sorte, digamos assim, se é que eu posso chamar de sorte, é que você não perdeu a consciência em momento nenhum, né? Não, quer dizer, você estou precisando, você tinha consciência do seu problema e que você precisava enfrentá-lo, quer dizer, você teve essa força, você teve tempo para isso, né? Sim, tem pessoas que infelizmente não têm tempo, e por isso, né, Grego, que é muito sério isso, nosso índice de suicídios aqui, a gente sabe que a imprensa, ela não divulga, é proibida de divulgar, proibido, mas assim, a gente sabe a quantidade de suicídios. Muito, infelizmente é grande. E é a grande doença, o grande mal do século, é muito mais sério do que as pessoas imaginam, porque a pessoa sente vontade de morrer mesmo, que está relacionada a essa programação de vida intrauterina, como eu vou sem dúvida, vou voltar para o meu útero. Isso. Lá é mais seguro, tá tranquilo? Voltar para o útero, ou como ela teve alguma rejeição de vida intrauterina, ela não se sentiu bem-vinda no mundo. Essa que é a questão, né? Então, mas voltando aqui, voltando às voltas, então realmente eu tinha esse apoio, essa proteção da minha família, mas não me sentia no direito de incomodá-los com isso, porque eles tinham a sua própria vida. Aí vim para Florianópolis, foi onde eu conheci... Outra coragem, né, para você. Dessa forma, você era uma depressiva, mesmo assim você encontrou forças para se distanciar da sua família, que de forma... Claro, me apoiava. Claro que te apoiava. Então você veio para cá, o que você tinha aqui? Nada. Olha só. O que me trouxe foi a fé, assim, porque é isso, é aquela questão que a gente falou ali do primeiro presente da fé. Interessante você estar contando seu processo, para você mostrou uma coragem que o depressivo não tem. Tem se ele desenvolver essa fé, porque assim, eu sempre tive muita fé em Deus e acreditava que, sabe, sempre estava me guiando, que meus pais estavam me guiando de alguma forma, porque meu pai também, quando meu pai faleceu quando eu tinha 21 anos, assim, de uma forma também muito... Antes da sua mãe? Antes da minha mãe, isso, né? Minha mãe, eu tinha 27 anos, Puxa, 28. Dois baques grandes, foram assim muito, né, muito seguidos. Então, por isso que também desencadeou esse processo todo. Então, vim pra cá, não tinha absolutamente nada, tinha meu diploma profissional, deixei minha carreira lá, eu era professora lá da Universidade Tuiuti, no Paraná. Conheço bem, Então, era professora lá do curso de letras e realmente senti, falei, não, vou lá, coloquei nas mãos de Deus, falei, não, Deus está me chamando para mudar de vida. E daí aqui em Florianópolis eu entrei em escola de inglês, comecei a trabalhar dentro da minha área profissional, logo conheci o César, né, o Dr. Pedro Grisa, e com eles a parapsicologia. Então alguém lá em cima gosta de você, né? Graças a Deus. Acho que é isso, né? Acho que gosta de todos nós, né? A diferença é que uns acreditam, outros não. E eu optei, assim, eu acredito que por sempre ver as coisas negativas de uma forma positiva, porque senão não tem graça a vida, se você olhar as coisas dessa forma negativa. Então eu optei por isso e vim parar aqui, e vim conhecer a parapsicologia. Tá, e quando é que você, nesse processo da sua vinda para cá, você manteve a sua depressão, digamos assim, no mesmo estágio? Ela aumentou, piorou? Como é que é isso? A depressão é uma coisa progressiva ou não? Então ela é progressiva? Ela é progressiva, e se a pessoa se coloca nessa postura, nessa atitude mental de vitimizar, como você falou, depende de você. É uma escolha. Eu, no caso, assim, apesar de estar sem força, eu fui buscar força na fé. Fui buscar força em Deus e foi isso que acabou me salvando e me ajudando a me libertar. Então, na verdade, assim, eu tomei essa medicação por aproximadamente 6 meses
E quando eu me senti assim, um pouco mais leve, eu procurei o médico e deixei a medicação, mas ainda tinha as minhas quedas, né, meus altos e baixos. E foi daí na parapsicologia, no curso, que como eu te disse, é um laboratório assim, de 3 anos, bem precioso, bem interessante, também na convivência. Você já começou, você já fez logo de cara quando você conheceu o César, quando conheceu o Pedro, você já entrou para fazer a formação? Porque, assim, para eles já me conhecer, já pelo meu perfil, até pela questão da depressão, por já ser professora e por ter esse interesse, porque eu sempre tive, sabe, Grego, interesse pela área. Eu acredito que nada acontece por acaso. Nada. Então, nada assim, acontece, sabe, eu via, assim, antes de conhecer algo assim, só que não conhecia com esse nome, parapsicologia. Sim. Mas eu já via coisas parecidas com relação ao poder da mente, eu sempre adorei isso. Então, quando eu vi, daí já comecei a ler os livros do Dr. Gris, eu me encantei. Que assim, a linguagem que ele usa é fantástica, então aquilo se aplicava a mim como uma luva. Então, e tendo essa oportunidade também, esse privilégio de conversar muito com ele, eu falei assim, puxa, Eunice, você é muito sofrida, você pode ser uma grande parapsicóloga, você inclusive pode nos ajudar aqui futuramente. Então, que tal? E propuseram fazer o curso. E foi no curso que eu fui fazendo esse e você tem que se permitir, você tem que ter humildade também. É bacana, depois já lembro, né, quando você veio me entrevistar, eu acho que eu fui a sua, como é que é, o seu TCC, eu fui? Alguma coisa assim, aí, né? Foi bacana, isso eu lembro vagamente, depois eu vi que você começou a trabalhar, bacana, fiquei feliz assim, porque... Me ajudou. Foi muito eu quero uma pergunta agora, a depressão, uma pessoa depressiva, você associou aos 3 presentes que você falou, né? São 3 talentos, digamos assim. Em assim sendo, uma pessoa que é ou foi depressiva, a depressão, ela tem cura ou você tem que ficar se vigiando? Por exemplo, uma pessoa que foi depressiva, ela tem tendência a... Exatamente, existe essa questão. É bom a gente abordar isso? Lógico, com certeza. Assim, tendo essa visão que a raiz, a origem está lá nas programações, se você trabalhar profundamente, eu digo profundamente, inclusive a gente usa técnicas, até como a própria técnica de hipnose, se você encontrar a raiz lá no fundo, você consegue se libertar definitivamente. Muito bem abordado, muito bem lembrado disso. Se você pegar a causa... Exatamente, a causa principal, porque assim, é muito raro as pessoas se entregarem a esse processo tão profundamente já. Eu tenho casos assim que eu atendi, que em 5 sessões a pessoa saiu, claro, até hoje não teve recaída, mas tem que pegar aquele pontinho primordial, e inclusive a gente tem que considerar também, né, Grego, que entra a questão das programações hereditárias. Então, se a avó teve, os avós, os bisavós, assim como a gente herda os olhos castanhos, os olhos azuis, a gente também herda as programações mentais. Isso, tendências, essas tendências você carrega junto com você. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem amarrado, que pode sim acontecer um efeito, eu trabalhei algo que eu achava que era a causa, mas não era a causa mais profunda, e mais pra frente se manifesta novamente, eu vou ter que encontrar aí sim a raiz. Quando é que você se sentiu, quando é que você disse para você mesma, eu estou livre disso? Você consegue... Justamente, foi um processo longo, um processo assim onde eu me coloquei a minha autodisposição para me analisar, para buscar, para encontrar as causas. Então você tem que ter coragem para isso, assim. Foi onde eu encontrei a relação com a minha vida intrauterina, justamente, com as coisas que aconteceram na minha história de vida. A perda da sua mãe foi um gatilho, só um gatilho. Exatamente. Não foi o motivo da sua... Isso, não foi o motivo. Então, qual foi o motivo? Então, voltando um pouco para mais. Eu sempre fui uma criança um pouco diferentona, mais quietinha, e eu fui encontrar os motivos, as razões disso ter acontecido na minha vida na parapsicologia também. Que bacana. Que assim, eu nasci, né, deixando bem claro, de pais, uma família de pais, graças a Deus, muito amorosos,
trabalhadores, né, pessoas assim muito dignas. Parto que normal? Me passaram... Não. Aí que entra. Eu nasci de parto difícil, cesárea de emergência. Tá. Né, e com uma anóxia já, totalmente já fica... roxinha, né? Achavam que nem iria sobreviver. Então esse é um dos fatores muito importantes a se considerar na depressão. Só que o parto, ele já é, digamos, o resultado de todo um processo gestacional. E o que acontecia, né? Embora nós estivéssemos nesse contexto de pais amorosos, família assim com condições, minha família, né, eram professores, eram pessoas com condições de vida, digamos assim, boas. Mas o que aconteceu? Eu tenho, como eu estava colocando para você, 3 irmãos mais velhos que eu. Sendo que o mais velho, ele tem 10 anos de diferença para mim. Sim. E o mais novo 6 anos. Então eu fui gerada já numa época, inclusive a minha mãe tomava medicação, tomava anticoncepcional e engravidou. Então claro que houve uma preocupação. Nossa, eu vou gerar esse... Meu Deus, eu estava tomando um anticoncepcional, será que não vai nascer uma criança com alguma deficiência com algum problema? Claro. E também havia aquela questão na época assim do dar conta, né? Até hoje a gente já tem isso, se eu vou ter 2 filhos, como é que eu vou dar conta de alimentar mais uma boquinha? E isso é muito comum em famílias, especialmente, né? Você lá da Grécia, a gente chama de famílias da civilização da carência, onde as pessoas precisam trabalhar muito para sobreviver, as condições de clima, muitas vezes no inverno, não são favoráveis, né? E podem prejudicar. Então, o que aconteceu, né? Minha família, justamente, né, descendente de portugueses, franceses, tiveram essa preocupação de colocar mais um filho no mundo e não ter condições de dar uma vida boa. Então, assim, de alguma forma, a criança, então eu captei isso como uma rejeição, não que meus pais me rejeitaram, porque isso é algo que a gente compreende na parapsicologia. Se fosse rejeição, preocupação, você somatizou isso, você nasceu com isso. O bebezinho é subconsciente. Claro, então, ele né, nesse processo, ele se sente rejeitado. Que isso que a gente diz na parapsicologia, a mãe não rejeita o bebezinho, ela não rejeita a criança que está ali, ela rejeita a situação, ela rejeita as condições de vida. E justamente, talvez ela não queira, não foi o caso da minha mãe, mas talvez aquela mãe que pensa em abortar ou pensa, né, em alguma coisa assim, que também é um dos fatores que desencadeia a depressão, ela está protegendo aquela criança, assim, claro, de uma maneira torta, né? Mas a gente costuma julgar o aborto como realmente uma coisa. Mas se ela pensou em abortar, e muitas vezes isso desenvolve uma programação de culpa muito grande, se ela pensou em abortar, é porque ela estava com medo. Né? Ela não queria abortar o neném, ela queria abortar quer queira ou quer não, a criança somatiza isso tudo. Porque ela está ligada, tá dentro dela, né? Exatamente, ela capta isso como uma rejeição. Eu não fui bem-vinda, eu não fui aceita. Então, tudo isso, sabe, Grego, a gente trabalha nas mais variadas técnicas que a gente tem, principalmente, assim, a gente trabalha esses vieses assim mais delicados na técnica de hipnose. E hoje você pode dizer para você mesmo que você está livre. Hoje eu me sinto... Ou você domina, você domina quem quer te dominar. Exatamente. Hoje, graças a Deus, eu me sinto... E também fui buscar depois, lógico, como eu falei, existe a questão hereditária também. Fui buscar a questão hereditária, a gente tem que acessar, porque infelizmente às vezes a gente não tem nossos antepassados aqui para nos contar se passaram ou não. Claro. Então existe esse trabalho, a gente tem ferramentas técnicas para tentar acessar essas coisas que aconteceram com os nossos antepassados. Quando uma pessoa... Joia, eu agradeço o teu... Nossa, deve ter ajudado muita gente, com certeza, ou então dado uma direção para essas pessoas procurarem nas suas cidades, nos seus locais. Procura qualquer... Nós vamos deixar ao final do nosso programa, vai estar aqui o e-mail da Nice, onde você pode contatar, perguntar, ela pode indicar, porque o Sistema Gris ele tem escolas em alguns lugares do país, né? Então tem pessoas que podem atender você nesses determinados. Nós vamos passar depois os endereços, a Nice pode passar para vocês depois, mas ao mesmo tempo pode indicar pessoas competentes, digamos assim, coisas que a gente conhece, porque a gente só recomenda aquilo que a gente sabe que vai ajudar realmente, né? O que a gente sabe é a referência. Então ela se coloca à disposição, eu tenho certeza que muita gente vai se interessar pelo depoimento que você acabou de dar, que é uma pessoa que vivenciou isso tudo, né? Porque é muito difícil uma pessoa que se permite contar o seu processo, né? É uma coisa de foro íntimo, as pessoas não querem compartilhar, ou então não quero lembrar essa fase ruim da minha vida, né? Então
E você, muito obrigado por ter autorizado a se dispor a fazer isso aqui. E me diz uma coisa, quando as pessoas te procuram hoje, quer dizer, de paciente você passou a ajudante, digamos assim, uma pessoa que pode ajudar. Como você recebe essas pessoas? Claro que eu já percebi que é com amor, como você disse. Né? Amor. Primeiro passo é você receber com um sorriso, com bem-vindo, eu estou aqui para te ajudar realmente, para a pessoa poder se abrir com você. Exato, né? É o acolhimento. O acolhimento é importantíssimo, né? Porque eu tenho que me sentir seguro, eu tenho que sentir que eu estou no colo da minha mãe. É né? lógico, tenho que estar no colo da mamãe. Não existe quem deteste o colo da sua mãe, né? Digamos assim. Claro. Então, como é que esse processo aí, você que passou pelo processo, como você recebe hoje os seus pacientes? Então, esse acolhimento, né? O Dr. Grisa sempre disse que é primeiro esse receber, esse acolher, esse contato, essa compreensão, a pessoa perceber que você não está julgando, como a maioria das pessoas faz por aí, é julgar. Então, E assim, no Sistema Grisa eu aprendi muito a exercitar esse olhar de não julgamento. Que tudo tem uma razão de ser, cada ser, cada pessoa tem a sua própria história e tudo acontece por um motivo. Então, às vezes, nossa, a gente recebe pessoas assim desesperadas, recebemos pessoas assim Imagino, de todos os tipos de sofrimento, são histórias de vida realmente muito sofridas. Então, nem você falou, a pessoa tem que estar disposta a compartilhar essas histórias de vida conosco, mas antes de compartilhar, elas têm que ter confiança. Quando os seus pacientes, digamos assim, eles vêm acompanhados ou eles vêm sozinhos? Cada um porque eu pergunto porque muitas vezes o pai leva alguém, os pais levam alguém forçado para o psicólogo. Outras, que nem você buscou ajuda. Exatamente. Né? Então esse processo é importante também, né? Muito. Que me levaram à força para falar com a parapsicóloga. Exatamente. Então, como é que você se relaciona com esse processo? Tem que ter uma técnica, né, também de... E realmente, aquilo que a gente conversava, se a pessoa não quer, ela é forçada, não adianta. Ela não vai conseguir fazer o processo dela, porque o processo é dela. Eu sou um mero instrumento. Às vezes falam, nossa, Eunice, você me curou, você salvou a minha vida. Eu também não quero me abrir na frente do meu pai, por exemplo, da minha mãe. Claro, com certeza. Então, o processo é da pessoa. Se a pessoa não quiser, não adianta. Já aconteceu muito isso de chegar... De levar e depois as pessoas voltarem sozinhas? Não, geralmente assim, sabe, Grego? Eu procuro receber individualmente, até vai a mãe, procuro não confrontar as pessoas. Deixa fora. Você espera lá fora. Isso, ouço a história. É muito importante ouvir a história, às vezes sobre a ótica, sobre o ponto de vista da mãe também, sem dúvida, do pai. Sem dúvida. Porque ali você vai encontrar as informações necessárias para Você conversa com eles também? Sim, quando necessário também chamo para essa conversa, porque muitas vezes se você vai perguntar algo pro teu pai, pra tua mãe, eles vão achar, como é que foi o meu nascimento? Geralmente fala, foi tudo bem. A gravidez, foi ótima. Claro. As pessoas não se abrem, mas às vezes, assim, a gente que é profissional e sabe conversar, ela acaba coletando informações que estão relacionadas ao processo. Que vai ajudar bastante. Exatamente. Né? Então, assim, geralmente eu não exponho, assim, eu não coloco duas pessoas ali confrontando. Mesmo, né, tendo casais também, atendo primeiro um, depois o outro, individualmente, que cada existe, você falou de casais, existem casais depressivos? Sim. Sério? Porque na parapsicologia a gente acredita... Os dois depressivos? Você já deve ter ouvido falar, os semelhantes se atraem. Sim, sem dúvida. Então, são duas mentes semelhantes, então você imagina... Eu não consigo imaginar um casal depressivo. Mas imagina como que é a família... De um casal Exatamente, depressivo. Como que é a família, justamente, é muito prejudicada, né? Filhos de casais depressivos, Puxa geralmente... fazem o oposto e vêm mais fortes até para ajudar aquele casal. Isso pode influenciar nas crianças? Sim, muito, sem dúvida, porque são programações. A maneira como os pais agem e reagem diante da vida influencia diretamente os filhos, né? Não só pela questão, a gente acredita que na telepatia, né? Sim. Então essa telepatia entre pais e filhos, ela é
fundamental. Tanto que é essa relação telepática justamente da mãe com a vida intrauterina ali, que acaba influenciando o bebê. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Justamente. E é uma ligação que continua depois por causa do... aquele cordão umbilical nunca se desfaz, né? É uma ligação... Aquele negócio de cortar o físico, mas o etérico fica ligado direto. É muito forte, né? Uma relação, assim, é uma simbiose mental, que fica ali. Então, assim, a gente fala na parapsicologia que tudo aquilo que a mamãe sente, vivencia, pensa ou imagina, acabam influenciando a criança. Então, às vezes, algo, se a mãe imagina uma besteira, uma bobagem, acaba influenciando a criança. Só que assim, né, só quero deixar claro para quem está nos ouvindo, que às vezes o nosso papo aqui pode despertar até programação de culpa em algumas. Mas quando eu estava grávida... Não, mas se despertar é bom, é porque vai procurar socorro, vai procurar ajuda. Lógico, mas assim, a gente acredita que ninguém é culpado. O pai e a mãe, eles fizeram o melhor. É uma palavra pesada, culpa, né? Mas é uma palavra tão, assim, é a pior praga do planeta. E nos processos terapêuticos, sabe, Grego, é o pior entrave. A culpa, a tua programação de culpa é que impede você de andar para frente. Muitas vezes a gente tá falando da vitimização. Sem dúvida. É a programação de culpa isso eu sei bem. Que te deixa, sabe, que te faz andar para trás. A programação de culpa e geralmente a depressão, ela tá relacionada à programação de culpa. E daí é onde a pessoa não tem forças para buscar, mas ninguém é culpado. Isso que a gente tem em mente na parapsicologia. Cada um faz o melhor que pode e que sabe para aquele momento. E é um negócio, você abordou um tema que é fantástico. A culpa é um negócio tão pesado, porque, por exemplo, você traz um gatilho aqui. E você me acusar de alguma coisa que eu não fiz, ou você me culpar de alguma coisa que eu não fiz, é a mesma coisa do que você me atropelar, você me bater, eu me transformo, sabe? Então é uma coisa, é uma energia muito pesada essa questão da culpa. Sim, Agora, aproveitar o tempo aqui que nós temos ainda. Quando você, algumas vezes você já disse para o seu paciente que você passou por aquilo que ele já passou? Sim, ótimo, claro, isso é muito importante. Aí ele fica muito mais seguro, inclusive. O que você está sentindo, eu já senti, meu querido, minha querida. Claro, porque essa questão eu coloco para os meus pacientes, coloco, né, para os meus sócios, como dizia o Dr. Gris, coloco para os meus alunos essa questão, sabe, que eu acho muito importante num terapeuta, para não ter essa diferença, ele é humildade. Você tem que, nós somos iguais, meu querido, já passei por que você passou. É humildade, né? É você saber se colocar como um ser humano que tem defeitos, limitações. Né? A pessoa me perceber como um ser humano também. Que tem terapeutas que o ego acaba... não tenha dúvida. Eu curo, eu sou... Não, querido, você é um... Você estudou e leva o teu conhecimento para ajudar a pessoa. O terapeuta está te inibindo, né? Você não vai se abrir com ele porque ele é o bambambam. A estrela. Eu vou falar besteira para ele, não sei o quê. Não, justamente. Então, é de ser humano para ser humano. É esse acolhimento, como você falou. Que nós falamos no começo. E eu sou uma pessoa, assim, muito maternal também. Essa é uma característica muito, né? Quando eu recebo alguém, assim, de acolher, de abraçar, de compreender, de me colocar no lugar do outro. Deixar a pessoa à vontade, né? Para que ela possa se abrir, né? À vontade. Lógico, porque é isso que vai... Eu acolhendo aquela pessoa, acolhendo aquela história de vida. Inclusive, eu me mantenho depois, assim, me comunicando na história de vida para saber se a pessoa está bem. Claro, assim, isso então, é importante. As pessoas muitas vezes me mandam mensagem. Tem alguns, assim, que não deixam, sabe? Que vêm de tempos em tempos para fazer a manutenção. Não, isso é assim. bacana, claro. Mas, assim, sempre tem alguma coisinha para a gente trabalhar, pra gente. Então, assim, eu vejo, sabe, esse carinho dessas histórias de vida que eu acolho, que eu recebo com muito amor. E bacana, você está feliz com o que você faz, Nossa, né? É perceptível, feliz, né? Isso é bacana. Muito realizada, assim, muito grata. O César me fala também, assim, quando eu pergunto de você, como é que tá a Nice? Tá lá feliz, tá trabalhando, tá bem, assim. Muito então, realizada, porque, assim, você trabalhar com o ser humano e ver o outro melhorar, evoluir a olhos vistos, é algo muito transformador, é muito gratificante para mim. Me diz uma coisa, dentro do processo de cura que você fala, eu não sei se posso chamar de cura ou de terapia, vamos falar da hipnose um pouquinho? Claro. Você faz hipnose também ou não? Sim, trabalho. Você faz hipnose? Claro. Eu pensei que você passava para o César fazer Que bacana. Então, não, tem que sair de lá um terapeuta completo. Completo, então claro, você tem a técnica... Tenho. Que legal. Tem que ter. É uma técnica, digamos, a cereja do bolo. Ela não é a única técnica dentro do sistema. E nem necessariamente você faz com todo mundo a hipnose. Geralmente, nos casos
casos assim mais críticos e ou que tipo de hipnose você faz? Então, a hipnose nossa é consciente. Consciente, tá. Primeiro porque assim as pessoas chegam muito com esse mito assim da hipnose, essa que eu vou entrar em transe, vou ver tudo. Né? Inclusive eu atendo uma pessoa hoje que ela diz não, e ela tem, não, a hipnose tem que ser, a pessoa tem que ficar inconsciente. Não, você tem que estar consciente, porque assim, a hipnose do sistema gris é você fixar a mente num elemento. Então a gente faz uma espécie de relaxamento, tem uma técnica, né? Uma técnica apropriada. Justamente, aí o subconsciente, ele, né, a partir do momento que as tuas ondas você faz? Você me abre a memória, digamos assim, vamos falar em palavra simples assim. Justamente, as ondas cerebrais. Você me faz uma indução que faz e que faz com que eu acesse onde precisa acessar. Exatamente. Que está tudo aqui, realmente está tudo aqui. Exato. Eu posso não estar tendo acesso e nem consciência daquilo. Exatamente. Mas que está lá, está. Está lá, justamente. E eu acesso como, né? A técnica de hipnose através do sentimento. Por exemplo, assim, a pessoa, né, que vai trabalhar a depressão sempre tem algum sentimento relacionado a uma determinada doença, se é a tristeza, a raiva, onde tudo começou, em que período da vida isso tudo começou. Então a gente tem a palavra certa para acessar isso, para acessar essa memória. E geralmente, como eu falei, a raiz do problema está lá na vida intrauterina, em coisas que a pessoa não sabia, não imaginava que tinha, ou no processo de nascimento. Geralmente pessoas assim com nascimento difícil já é um indício. Nícia, agora me diz aqui, eu posso... eu estou com 66 anos hoje. A gente tem os altos e baixos, né? Tem épocas da vida que você está jururu, essas coisas. Eu posso me tornar uma pessoa depressiva? A depressão, ela tem idade, ela pode acontecer em qualquer momento. Como é que é isso? Justamente como eu te falei, existe esse gatilho de algo que acontece na tua vida que acaba desencadeando. É como se fosse uma tecla ali que você acessa ali no teu computador que acaba trazendo essa, né? Então esse negócio, vamos dizer assim, é mito isso aí dizer, vamos dizer, perdi o emprego, né? Não não tenho onde morar, tudo isso aqui. Eu vou necessariamente virar um depressivo ou não? Pode ser, porque se você tiver já essa programação dentro de você, isso vai mexer. Vai mexer. Exatamente, isso vai trazer à tona. Por outro lado, se eu não tiver essa tendência, eu falo, opa, perdi o emprego, vou procurar outro. Vou dormir na rua, vou dormir, mas eu vou procurar um lugar para eu... Então tem formas e formas, vamos dizer. Você pode se entregar aquilo, mas a tendência... Não sei se eu formulei direitinho a pergunta. A tendência depressiva vem com o depressivo. Justamente, isso eu não adquiro de graça uma depressão. Não, pode ter certeza. Tem alguma coisa que está lá. Exato, a origem está lá no teu passado. E toda doença, por isso que eu falo mais uma vez, é um presente, é um talento. Até a doença, ela te convida, para mim, sabe, Grego? A doença, ela é um convite para você olhar para dentro de si mesmo e dizer, o que eu posso melhorar? O que está acontecendo aqui dentro do meu ser, do meu interior? Por que mudou alguma coisa e eu fiquei doente, Exatamente. Né? Então, é o caso da depressão. Se você acha que, né, eu já atendi esses tempos uma moça que ela foi assaltada e desencadeou a depressão, ou síndrome do pânico, enfim, desencadeia. Então, desencadeou por esse motivo que ela foi assaltada e acionou aquela programação. E através daquilo, essa insegurança, o choque, o trauma, levou aos traumas que foram registrados, cujo gatilho se deu no assalto. A nossa mente é muito interessante, é exatamente isso que a nossa mente faz. Ela vai nos levar a essa teclinha lá, porque o que a gente acredita, assim, só para quem não conhece, né, sei que teu público conhece muita coisa, mas a parapsicologia, a gente acredita que nossa mente, ela é consciente, que é essa mente que pensa, raciocina, interage, é a nossa mente inteligente, é o consciente, e ela que vai te ajudar ali no processo de hipnose que a gente estava falando. E existe a mente subconsciente, onde estão as nossas programações, tá tudo armazenado ali, essas emoções. Tudo, então, né? Os sonhos. Exatamente, então a gente acredita que o quê? A depressão, ela é uma programação que está em algum período da tua vida. Se você sabe como funciona bem um computador, né, algum programador de computador vai saber que existe, é como se fosse um vírus, algo que te instalaram ali e que em algum momento
vai vir à tona. Uma tecla que você mexer ali, uma combinação de teclas, ele vai... Exatamente. Acabou. Então é assim... A mente é assim também. É impressionante, sabe? E quanto mais eu trabalho, agora eu tô com 10 anos de prática clínica, mais eu vejo... Voa, hein? Nossa, voa. Parece que foi ontem, né? Justamente. Puxa e assim, vida. eu falei, não, eu vou buscar, tanto que até tenho vontade de alçar outros voos, conhecer outros métodos, mas assim, eu acredito muito, eu tô trabalhando, falei, não, eu quero ficar boa, eficiente no sistema Grisa, que é a linha que eu trabalho. Então, assim, eu tô nessa prática clínica e procurando me aprofundar cada vez mais e mais e mais, e também sou uma multiplicadora como professora, então você tem que estar. Hoje eu me considero, assim, muito habilitada. Vocês, os cursos já conheço há muitos anos, né? Já fui convidado, inclusive, para fazer. Mas olha, seria um excelente aluno para nós. Mas vocês já pensaram, eu nem conversei com o César sobre isso, nem tinha falado com o Pedro. Vocês já pensaram, é um projeto mais difícil, vocês já pensaram no ensino à distância ou não? Sim, nós temos até um projeto ali. Já tem um projeto? Isso, é importante, né, para essas pessoas que não têm acesso a essas cidades que vocês atendem, sim, né? Quais são as cidades que existem cursos? Curitiba, aí temos em Florianópolis, Volta Redonda no Rio de Janeiro. Né? Temos mais uma no Paraná, se não me engano, hoje é em Maringá. Ah, já tem em Maringá um novo núcleo lá? Temos um segundo núcleo no Paraná. Aí, Rio de Janeiro, como eu falei, temos no Espírito Santo. Espírito Santo, Minas isso. Gerais. Espírito Santo, eu acho que é Cachoeiro de Itapemirim, era, né? Não, agora mudou para Vitória. Vitória, Vitória, tá. Em Vitória. E daí temos em São Paulo também. Olha que bacana. Só que é mais pro interior, é Guararema o nome do... Guararema, caminho do Rio de Janeiro ali, bem no começo. Isso, inclusive. 50 quilômetros de São Paulo. Acontece num sítio, as aulas, que legal. É muito interessante, é muito gostoso, assim. Mas temos sim esse projeto do ensino à distância, porque nós temos o Dr. Paulo Rentz, que ele exato. Né, ele trabalha há muitos anos, ele é doutor em História e trabalha nessa área de educação. Então, o Dr. Pedro Grisa deixou tudo encaminhadinho já para o Dr. Paulo. Será muito, vai ajudar muita gente isso aqui, né? Sem dúvida, porque vai atingir, inclusive, né, tem pretensão de expandir o sistema. Não, porque vai ser muito bom. É algo assim, realmente é um legado, sabe, grego, muito precioso. Precioso para ajudar as pessoas. E assim, é pena que poucas pessoas conheçam. Exatamente. É pena, porque diante assim dos benefícios que a parapsicologia proporciona, são poucos os que conhecem. E geralmente quando você passa isso, até se falar, sou parapsicólogo, as pessoas já te olham assim, principalmente... porque já existe um estigma. Exato, foi o que eu falei. Questão da religião, exato, a questão... Uma série de coisas. Mas assim. nós recebemos no nosso curso, nós temos padres, freiras, nós temos pessoas... Né, sim, um grande parceiro até ele desencarnar também, até ele morrer, foi o Frei Ugolino, né? Também, o Assis, que é da área espírita, o Frei Ugolino, que era nosso... tem trabalho sério, todo mundo participa, então, independente de linha de pensamento, de religião, o importante é trabalhar pelo bem do próximo, que é o que você faz. Nice, eu fiquei super feliz e super surpreso, viu? Eu digo isso ao vivo aqui. Fiquei encantado com o que eu ouvi, bacana isso, o seu depoimento. Eu acho que uma rica entrevista vai ajudar muita gente. Vou deixar o seu endereço aqui embaixo, seu endereço de e-mail, para as pessoas te escreverem, para você poder orientar, né? Que tenho certeza que muita gente sentiu essa sua, como é que se diz, sua abertura de ajudar as pessoas? Com certeza, estamos à disposição. Com certeza muita gente vai te procurar. Então quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, e convido também para fazer em outubro teremos uma turma nova abrindo aqui em Florianópolis. Isso, mas grande proposta. Floripa, para quem mora em Floripa, tá aqui, né? Sim, lógico. O programa mas temos visto no mundo inteiro. Afora também. Brasil afora. Então vocês escrevam aqui para a Nice. Ficarei a Nice muito feliz. Diz onde tem núcleos, ela pode te orientar, então é isso. Sem dúvida. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma honra. Prazer todo meu. Obrigada. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigada.